Boa noite a todos. Aqui no Brasil agora são 8 horas e 8 minutos. Nós estamos ao vivo fazendo a live na TV Negócio Fechado. Aí nos Estados Unidos o horário de 5 horas e 8 minutos. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre o direito brasileiro. Meu nome é Suelen Paisante e eu sou advogada do escritório Caldeira Paisante Advogados. E hoje a gente vai falar um pouco a respeito dos cuidados na compra de um imóvel aqui no Brasil. Eu, como advogada, sei que a realidade de quem mora fora é ter problemas nesse sentido. Então, hoje eu trouxe para vocês algumas explicações, assim, alguns cuidados que se devem ter ao adquirir um imóvel. Alguns já foram lesados e estão correndo atrás do prejuízo. Outros estão prestes a fazer um negócio e que não faça um péssimo negócio, tá? Nós estamos aqui para ajudar. Olha só, gente, primeira coisa, ao se adquirir um imóvel aqui no Brasil, é buscar o registro deste imóvel, obrigada a participação de todos. O Rômulo entrou, o Rômulo é nosso assistente, ele irá nos ajudar durante esse horário que nós estaremos aqui. Vocês podem mandar suas perguntas, tá? A primeira coisa que nós devemos fazer é pedir uma certidão atualizada do imóvel, uma certidão com menos de 30 dias ou até 30 dias, para que você saiba como está realmente esse imóvel. Eu corro risco de ter uma certidão de 30 dias? Sim, que pode ter havido um ato que aconteceu em 10 dias e não consta nessa certidão. Mas, em regra, é esse prazo que se pede para certidão. Quando se diz uma certidão atualizada, é uma certidão de até 30 dias, tá? Para você avaliar como está o imóvel que você pretende comprar, tá bom? E nós temos várias questões que a certidão de imóveis vai mostrar. A cópia da matrícula ou a transcrição. Quando a gente fala matrícula, quer dizer um documento onde tudo o que aconteceu com aquele imóvel, a respeito de titularidade, averbações, tudo consta nesse documento. E esse documento é que lhe dará uma segurança jurídica para fazer o negócio, ok? Por exemplo, gente, vamos trazer aqui o primeiro caso. Se o vendedor é casado, o que é necessário? Olha só, sendo casado, o vendedor ele vai precisar da anuência do cônjuge para poder transferir esse imóvel. A exceção são 2 regimes de casamento: separação de bens, e o outro é a participação final dos aquestos, se isso estiver delimitado expressamente no pacto antinupcial. Em todos os outros regimes de casamento, se faz necessário a anuência do cônjuge, ok? Sendo que até 11 de janeiro de 2003, aqueles que casaram até 11 de janeiro de 2003, todos esses precisam da anuência do cônjuge, mesmo que seja o regime de separação de bens, ok? Então, primeira coisa que você vai ver se é solteiro e casado, e se for casado, será necessário a anuência do cônjuge. Gente, e a venda feita por ascendente a descendente é uma venda válida? Olha só, essa venda ela é válida desde que os outros herdeiros eles concordem, os outros herdeiros necessários, que seriam, por exemplo, o pai vende para um dos irmãos e existem outros 4 irmãos. O que é necessário? É necessário que esses outros 4, bem como a esposa, ela concorde com essa venda. E se não concordar, se for feita a venda sem a concordância, pode ser anulado, tá, gente? Existe um prazo para que seja anulado. E por que a lei faz isso? É para que não haja uma doação camuflada. O pai faz um contrato de compra e venda para o filho para parecer que houve realmente uma negociação, quando na verdade hoje houve a doação de um imóvel. E a lei considera isso como adiantamento de herança. E o que acontece nesse caso? Se for mesmo configurada doação,
quando esse pai vier a falecer, esse imóvel que foi doado, ele entra como herança, tá? Por isso que é chamado adiantamento de herança, e aí ele vai ser levado à colação, tá bom, gente? Então é muito importante, quem está comprando, quer comprar um bem do pai, quer comprar um bem do avô, que receba a anuência dos outros, tá? Que teriam direito também em caso de falecimento, em caso da existência de um inventário. Olha só, gente, e se o vendedor é menor, se o vendedor é uma criança, por exemplo, é comum, eu quero deixar esse imóvel no nome do meu filho, a gente vai divorciar e nós concordamos em deixar os bens em nome dos nossos filhos que são menores. Os bens podem ser vendidos? Gente, isso é muito importante, os bens só podem ser vendidos com autorização judicial. Os pais, eles têm o poder de quê? De administrar o bem dos filhos. Eles não têm o poder de desfazer dos bens dos filhos. Então, se você compra um imóvel ou tem um imóvel e resolve colocar no nome do seu filho que é menor, para você vender, você irá precisar de uma autorização judicial. E aí, na justiça, o juiz pode permitir a venda condicionada ao depósito judicial. O juiz pode falar, olha, ok, eu permito que você venda, mas você vai colocar esse dinheiro em uma conta e você não vai poder mexer nessa conta. Ou o juiz pode condicionar a você fazer uso desse dinheiro mediante prestação de contas. Olha, eu permito que você venda, deposite o dinheiro em conta judicial e aí você vai prestar contas de tudo aquilo que foi utilizado. E isso é tão sério que tem até a fiscalização do Ministério Público. É algo muito sério. Então, olha só, se você for comprar um imóvel e colocar no nome do seu filho ou de um sobrinho, pense duas vezes, tá bom, gente? Comprar pode, vender que é difícil. E às vezes as pessoas passam por uma situação tão difícil, um membro da família fica doente, ou é necessário fazer um investimento maior e vender o bem. E não é possível, mas somente mediante autorização judicial. Para que o juiz autorize, deve haver uma justa causa. Por quê? Qual o fundamento para se vender esse imóvel? O juiz vai analisar se sim ou se não, ok? Olha só, bem de testamento clausulado. O que acontece, gente? Muitas pessoas querem fazer um testamento. Elas querem deixar os seus bens para determinadas pessoas. O que a lei diz? A lei diz que a metade do patrimônio da pessoa deve ficar para os herdeiros necessários. Quem são? Esposa, filhos, na ausência de esposa, filhos, os pais. E a outra parte pode ser dada a qualquer pessoa, a uma instituição de caridade, por exemplo, a uma pessoa jurídica, a qualquer pessoa. A lei permite que esses bens que podem ser dados a qualquer pessoa, eles tenham cláusulas que restringem a sua venda, a sua comunicabilidade. Por exemplo, uma pessoa pode falar assim, olha, eu vou doar um imóvel para creche tal, e nesse imóvel deve ter um restaurante lá dentro. Ele pode condicionar a doação a uma contraprestação, mas ele não pode fazer isso naquela parte que cabe aos herdeiros necessários. Ele só pode fazer isso, a lei abre uma exceção, se houver justa causa. Por exemplo, ele tem uma fábrica muito grande, é o sustento da família, e ele pensa que os filhos são desnorteados e irão vender essa fábrica assim que ele falecer, e a esposa vai ficar em dificuldade, a fábrica vai acabar. Então, havendo uma justa causa, ele pode colocar uma cláusula também nos bens cabíveis aos herdeiros necessários. Então, é uma exceção. A regra é que os bens cabíveis aos herdeiros necessários, eles não podem ter restrição, eles não podem ser clausulados. Mas, havendo justa causa, pode sim, tá bom, gente, ter essa cláusula. Então, quando você pega a matrícula, você vai ver se o imóvel pode ser alienado ou não. Às vezes ele tem essa cláusula de inalienabilidade, o que impede, tá, de que ele seja vendido. Vamos lá. Complementando esse assunto do bem clausulado,
ele pode sofrer, ele pode ter autorização judicial para que haja venda, tá, gente? Então, assim, não é uma regra absoluta, não, que o testador colocou, eu quero que seja assim, não. Provando-se para o juiz que é melhor que se faça a venda, que é melhor que se retire essa restrição, o juiz poderá permitir que isso aconteça, ok? Olha só, gente, o quinto ponto aqui que eu trouxe é o seguinte: débitos condominiais anteriores, quem responde por eles? A lei, ela é bem clara ao nos explicar que os débitos de condomínio, eles seguem a coisa. Então, a pessoa que adquire o imóvel, por exemplo, você comprou um apartamento e ele tem débitos de condomínio, você responderá por esses débitos e não o antigo proprietário. É assim também com os débitos tributários. Por exemplo, você comprou uma casa, existem IPTUs atrasados, você responde pelos IPTUs. Então, muito cuidado. Quando você for, por exemplo, comprar um apartamento, é necessário que você peça uma certidão negativa de débitos condominiais para que você saiba realmente se aquele bem ele está liberado, tá, de qualquer débito, porque senão depois você vai acabar tendo prejuízo, tá bom? Outra questão: serviços de fornecimento de água, energia e esgoto deixados pelo antigo proprietário. Gente, essas, diferente dos débitos condominiais, elas são obrigações pessoais. Então, a responsabilidade é de quem usufruiu do serviço, tá? E não do novo proprietário. O novo proprietário, ele não responde pelas contas de água, luz, esgoto do antigo proprietário, ok? É o seguinte, gente, outra coisa que eu trouxe aqui é as certidões que são necessárias. Se você for comprar um imóvel hoje no Brasil, que tipo de cuidados você deve ter, além desses que a gente passou aqui? É o seguinte: a primeira coisa, você deve solicitar uma certidão atualizada, como eu falei no início. A certidão tem que ter no máximo 30 dias, a certidão do imóvel. E aí, junto ao município também, você vai solicitar uma certidão negativa de débitos municipais, que inclui, é claro, o IPTU. Você precisa também de uma certidão negativa de condomínio, pelo que nós falamos agora. Os débitos condominiais, eles são obrigações proprio terreno, obrigações que seguem o imóvel, obrigações que elas deverão ser pagas pelo novo proprietário se o antigo proprietário não pagar. Então, é importante que você peça uma certidão negativa de débitos condominiais. E importante frisar que essa declaração, essa certidão, ela tem que ser assinada pelo síndico, tá, gente? E como que eu sei se ele é o síndico ou não? Eu tenho que ver a procuração, eu tenho que ver a ata, né? Se existe um procurador, eu tenho que ver a ata em que ele foi constituído síndico, e aí sim essa certidão valerá para mim. Caso contrário, pode ser que a sua certidão não seja aceita. Existem várias imobiliárias na tentativa de vender, de fechar o negócio, em que elas próprias declaram que não existe débitos condominiais, mas a certidão dada pela imobiliária, ela não serve, tá? O que serve é a certidão dada pelo síndico. E aí você vai precisar também da certidão de casamento para saber em qual regime de bens essa pessoa é casada, da certidão de nascimento, se ela for solteira, para saber realmente que ela não é casada, porque na certidão de casamento nós temos uma parte abaixo das informações principais, nós temos uma área para averbação e consta se a pessoa foi casada ou não, tá bom? Gente, importantíssimo também, certidão da Justiça Estadual Civil e Criminal, para saber se correm contra a pessoa do vendedor, se correm ações cíveis e criminais. Ele está sendo processado, está devendo, está em processo de execução, e aí esse débito
pode vir a ser recebido com o imóvel que você está adquirindo, ok? Certidão da Justiça do Trabalho e certidão do cartório de protesto para ver se não existe nenhum título protestado em desfavor dele. Gente, essas medidas são muitas, realmente é uma burocracia, mas é necessário para quê? Para comprovar a boa fé daquele que está comprando, entendeu? Porque se futuramente ele tiver algum problema, ele vai ter como provar, olha, eu tomei todas as precauções possíveis para que eu fizesse um bom negócio. Eu pesquisei na justiça, eu pesquisei junto ao condomínio e tudo estava ok. Então eu não respondo por essa dívida, o meu imóvel não responde por essa dívida. A lei diz que aquele que está de boa fé, ele deve provar isso a partir da demonstração de que ele realmente buscou saber e através dessas certidões, buscou saber através das certidões, tá bom? Das instituições públicas aqui no Brasil, ok? Olha só, e os imóveis adquiridos de construtoras e os imóveis adquiridos de imobiliárias, que geram a maior parte do problema é decorrente deles, né? Eu listei aqui 10, tá bom, gente? 10 dicas para que vocês possam se atentar quando forem fazer um negócio. O fato de estar longe do Brasil facilita que algumas pessoas ajam de má fé e tentem assim burlar a lei. E eu gostaria de falar com vocês sobre 10 aspectos que eu tenho visto nos contratos vindos principalmente aí dos Estados Unidos que levaram as pessoas a terem prejuízo, ok? Vamos lá. Primeira coisa a se verificar quando você vai fazer um contrato com uma construtora é o seguinte: verificar se ela já construiu ou entregou outros imóveis. Aí nos Estados Unidos é comum as pessoas comprarem imóveis em Goiânia, em Vitória, é muito comum. Então nós temos gente conhecida que adquiriu o imóvel e já está com um contrato mais adiantado. Verifique com essas pessoas se elas receberam o imóvel, como está o andamento da obra, se atrasou ou não, se houve algum vício. Então, a primeira coisa, verifique se a construtora ela já construiu e ela já entregou. Hoje, nós temos a internet também, pode-se buscar informações através da internet nesse sentido, ok? O segundo ponto é o seguinte: evitar assinar qualquer contrato no estande de vendas. Às vezes a gente se empolga, tá todo mundo fazendo, tá todo mundo assinando, eu vou ter um apartamento de frente para o mar, eu vou ter um apartamento lá no Brasil, vou fazer esse investimento, e a pessoa assina o contrato sem que um advogado, sem que um especialista faça análise desse contrato para ela. E é um contrato, gente, muito complexo. O contrato que trata dessa venda, porque há reajustes, índices de juros, de correção monetária, de multa, coisas que aqueles que não são especialistas, eles têm dificuldade de entender. Então, não se deixe levar pela emoção, não assine o contrato assim. Eu passei lá, assinei, nem li, são tantas folhas, né? Porque são tantas regulamentações que a gente nem para ler, a gente assina e confia que fez um bom negócio. Mas ali, dentro daquele conteúdo, há diversas cláusulas que podem te prejudicar muito, ok? Terceira coisa é o seguinte: evitar conferir a metragem do imóvel. Se você tiver possibilidade, pedir alguém para que possa conferir se a metragem do imóvel ela é igual à que foi especificada na planta, porque muitas vezes não é. Muitas vezes o imóvel é menor do que o que é especificado na planta. Eu tive uma cliente que ela contratou um imóvel com sacada, ela comprou na planta e quando e o imóvel era de frente para o mar. E quando ela recebeu, o imóvel dela ficava atrás, não tinha essa visão que ela esperava. Então, assim, cabe uma ação de indenização, cabe uma ação de resolução de contrato, mas é importante que durante o contrato você verifique isso, tá bom?
Outra questão aqui, verificar se a incorporadora é proprietária do terreno onde se pretende construir. Às vezes, quem está te vendendo o imóvel na planta, por exemplo, não é o proprietário do terreno, tá bom? Então, aí você vai gerar vínculo com uma pessoa que você não está contratando. Então, é importante que você saiba isso desde o início. Ponto 5 aqui, analisar o valor total a ser pago. Aplicação de taxa de juros diferenciados após a entrega das chaves, o que faz com que o valor da prestação suba muito. O que acontece, gente? Geralmente, eu agradeço a participação da Ivoneide, está nos assistindo, é uma grande amiga. Tudo de bom para você, tá, Ivoneide? Para Ivone, o Silvio que chegaram aí, tudo de bom. Então, o ponto 5 aqui seria o seguinte, analisar o valor total a ser pago deste imóvel. O que acontece, gente? Às vezes, muitos contratos eles estão com uma parcela fixa até a entrega das chaves. A partir da entrega das chaves, é feito um reajuste com a taxa de juros tão alta que exorbita a prestação, muda totalmente a prestação. Então, assim, eu tenho clientes que antes da entrega da chave pagavam R$ 1.200, após a entrega da chave R$ 2.500, porque houve uma cláusula de reajuste após a entrega das chaves. Então, verifique isso, verifique realmente o valor total que você vai pagar. Na maioria dos contratos não dá para saber o valor total, eles só informam com segurança o valor da prestação. Então verifique o valor total que você vai pagar pelo imóvel, porque talvez não compensa, talvez é um péssimo investimento e você está achando que é um bom investimento. Outra coisa, guardar folhetos, e-mails, propagandas, tudo isso é prova. Apesar da prova mais importante ser o contrato assinado, você deve guardar também tudo que a construtora te manda e-mails, se existe flyer, existe folhetos, existem propagandas, às vezes vem na propaganda, sem juros até a entrega das chaves, guarde tudo, porque depois você vai poder fazer prova na justiça se você for prejudicado. Olha só, gente, o próximo ponto é o seguinte, verificar se há cláusula de pagamentos de acessórios. Olha só, às vezes o memorial descritivo, ele não é completo. O memorial descritivo, ele deixa para cobrar depois, ele deixa para inserir depois a cobrança de elevador, de área de lazer. Então, é importante que você saiba desde o início o que realmente você vai pagar. Eu agradeço quem está nos assistindo, Caleb Paisante, meu irmão Luciano Paisante. Hoje a família está toda aí. Muito obrigada. Então, esse é o 7, gente. Verificar, então, se há cláusula de pagamentos de acessórios, porque isso te prejudica muito. Já pensou? Você faz o contrato, está pagando, pensa que realmente está quase acabando e aí chega a hora de pagar pelos acessórios, pelo elevador, pela área de lazer. Então, verifique se há esse tipo de cláusula. Outra coisa, observar o prazo de início e de entrega da obra e a multa por atraso. O que acontece? Muitas vezes a construtora ela demora em entregar o imóvel e a lei permite que, se ultrapassado o prazo de entrega, você pode fazer uma cobrança judicial correspondente ao valor dos aluguéis que você ganharia se o seu imóvel estivesse alugado, ok? Então, assim, é comum as construtoras colocarem no contrato um prazo de tolerância de 6 meses. 6 meses após a data que ela colocou para entregar. Mas isso também é discutível, porque ela não dá esse prazo para quem está devendo. Ela não te dá, se você é devedor do contrato, um prazo de 6 meses te permite atrasar em uma parcela. Então, da mesma forma, a lei entende que ela tem que ser punida. Então, se você brigar judicialmente, até esses 6 meses de tolerância, você consegue reverter na justiça e ganhar o aluguel desses meses, tá? Desse período. O Ronaldo Pimenta está participando também. Muito obrigada, tá, Ronaldo, pela sua participação.
Então, gente, agora o 9º ponto é o seguinte: ver a possibilidade de transferência para terceiros dos direitos e das obrigações. Será que esse contrato, se você não conseguir pagar, ele te possibilita transferir essas obrigações para outro? Eu não quero, mas eu tenho um amigo que gostaria de continuar pagando o imóvel. Será que o contrato te dá essa liberdade? Então tem que verificar isso também. E o ponto 10 é o seguinte: o que eu considero mais importante, verificar o reajuste das prestações, tá, gente? Para não pagar juros exorbitantes. Então, essas foram as 10, né, orientações assim, que eu considero mais importantes para quem vai adquirir imóvel da construtora, tá bom? E aí a gente passou também os documentos que são necessários para que uma pessoa haja, para que uma pessoa demonstre boa fé ao adquirir um imóvel. E as outras questões também: se o vendedor é casado, se o vendedor ele está fazendo a negociação condescendente, se o vendedor é menor, é uma criança, se o bem está clausulado em testamento, se existem débitos condominiais e se existem débitos de energia, água, esgoto. Então, é isso por hoje, tá bom, gente? Eu agradeço a todos vocês que participaram. O nosso contato é caldeirapaisante.com.br. Nós temos esse site, nele existe um formulário para que você possa deixar suas dúvidas. Talvez é uma dúvida que você não gostaria de expor, não gostaria de colocar. Então entre no nosso site caldeirapaisante.com.br e deixe o seu caso lá. Nós temos também uma página do Facebook, Caldeira Paisante Advogados, em que semanalmente nós tentamos atualizá-la com leis do Brasil, novidades jurídicas, para que você, mesmo estando longe, quem mora longe, né, do Brasil, aprenda e fique atualizado aqui do que está acontecendo aqui, tá bom? Muito obrigada por hoje, eu agradeço a todos que estão participando e quinta-feira que vem, se Deus quiser, a gente volta, tá bom? Obrigada!